Já parou para pensar se o sistema de escolas públicas no Brasil, que foi criado para promover a igualdade, na verdade estivesse fazendo justamente o contrário? Pois é, uma pesquisa de José Carlos Libânio aponta para uma divisão bem preocupante, que ele chama de dualismo perverso. Ok, vamos fundo nisso. A questão central aqui é a seguinte: como é que pode um único sistema público abrigar, na prática, dois modelos de escola tão diferentes um do outro? E aqui está a chave do que o pesquisador António Nóvoa descreveu. De um lado, a gente tem uma escola totalmente focada em conhecimento, em tecnologia, preparada para os filhos dos mais ricos, e do outro lado, uma escola que funciona quase como um centro de acolhimento, focada mais na convivência e na cidadania, voltada para os mais pobres. Mas como é que a gente chegou nessa divisão? Para entender a origem disso tudo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E, por incrível que pareça, tudo começa com uma conferência internacional que prometia um futuro bem mais igualitário para a educação no mundo todo. Olha só, lá em 1990, na Tailândia, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos definiu uma meta super inspiradora: garantir que toda e qualquer pessoa tivesse acesso a uma educação que atendesse às suas necessidades básicas de aprendizagem. A ideia era universal. Só que aquela visão grandiosa, com o tempo, sofreu uma baita transformação. Pressionada por fatores económicos, por novas políticas, a promessa de uma educação para todos começou, literalmente, a encolher. E é exatamente aí que aquele conceito, o dualismo perverso, se torna a peça central da nossa análise. A gente não está falando só de escolas diferentes, mas de um sistema que, no fim das contas, acaba reforçando as mesmas desigualdades que, em teoria, ele deveria combater. Então, o que foi que causou essa mudança de rota? A pesquisa aponta para a forte influência de organismos como o Banco Mundial. Com o foco total na redução da pobreza, a educação meio que deixou de ser um fim em si mesma, sabe? Ela passou a ser vista mais como uma ferramenta dentro de uma lógica econômica. Esse esquema aqui, da pesquisadora Rosa Maria Torres, mostra direitinho como essa visão foi diminuindo passo a passo. O que era educação para todos virou educação para os mais pobres, as necessidades básicas foram reduzidas para necessidades mínimas, e o foco que era na aprendizagem de verdade passou a ser em resultados fáceis de medir e na simples organização da escola. E qual foi o resultado disso tudo? Bom, acabou surgindo um novo princípio para essa escola dos pobres, a tal da socialidade. A ideia, basicamente, é que a escola vira, antes de tudo, um espaço de convivência, um lugar onde a função social se torna mais importante do que o ensino dos conteúdos em si. Agora vamos ver como é que essa mudança de pensamento global se transformou em políticas públicas bem concretas aqui no Brasil, ao longo de 20 anos. A implementação no Brasil foi bem rápida. Só 3 anos depois de João Metienne, o país já criou seu próprio plano, que era praticamente um espelho da Declaração Internacional. E como a gente pode ver, essas ideias não foram passageiras, não. Elas foram implementadas e até expandidas por diferentes governos ao longo de 2 décadas inteiras. E olha, isso não ficou só no papel. Essa nova visão moldou a espinha dorsal do sistema educacional brasileiro. A gente está falando de tudo, desde o financiamento, com o Fundef e o Fundeb, até o jeito como os alunos progridem na escola e como são avaliados em larga escala. O resultado final de tudo isso foi que, como disseram Barreto e Mitrulis, a função social da escola passou a se sobrepor à sua função escolar de facto. A prioridade virou a promoção social e o ensino acabou ficando em segundo plano. Ok, o cenário parece complicado, mas será que existe uma solução para esse sistema dividido? A pesquisa aponta um caminho para, quem sabe, reunificar a escola. Basicamente, a discussão se divide em 2 grandes correntes. De um lado, tem quem defenda que a igualdade de verdade vem pelo domínio do conhecimento científico, do conhecimento cultural. Do outro, uma galera que valoriza mais as experiências de vida, a diversidade e o dia-a-dia do estudante como o ponto de partida da educação. E a solução proposta por Libânio é bem interessante. Não é para escolher um lado ou outro, mas sim para criar uma síntese. Imagina uma escola que consiga ao mesmo tempo oferecer um ensino académico forte, rigoroso, e também respeitar as diferentes culturas e realidades de cada estudante.
Tem uma frase do José Gimeno Sacristão que resume isso perfeitamente. Uma escolarização igual para sujeitos diferentes por meio de um currículo comum. Ou seja, a ideia é ter uma base educacional de altíssima qualidade para todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, reconheça e valorize as diferenças de cada um. E no fim das contas, a gente volta para a grande questão deste debate, não é? Será que é possível construir uma escola pública que seja ao mesmo tempo um espaço de acolhimento e um lugar de excelência académica? Uma escola que consiga garantir as duas coisas com a mesma qualidade para todos os seus alunos? A busca por essa resposta, bom, é ela que vai definir o futuro da nossa educação.